Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, nesses tempos de primavera, e poder contar com a sua companhia. Portanto, nesse momento de pandemia, fica em casa, proteja sua saúde, seja responsável com a vida dos seus familiares, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. E mais uma vez eu convido vocês para conhecer o nosso canal no YouTube, Paixão pela Leitura, comigo, Professor Pereira. Nesse canal, nós publicamos vídeos com dicas de leitura de livros que estão à disposição da população no acervo de bibliotecas públicas de municípios da região, para que professores e estudantes e seus familiares se sintam motivados para pegar esses livros e ampliar seu universo de leitura. Olha, pessoal, aproveita, acessa o YouTube e faça a inscrição no nosso canal. E como leitura é bom demais, vamos seguir juntos nesse papo sem fronteira. Eu acho importante ler para eu afiar a minha intuição. Eu acho importante ler para eu conhecer mais as minhas emoções. Claro, eu estou vendo aquele personagem viver aquela situação que eu não preciso fazer o que ele está fazendo para sentir aquilo. Eu sinto pela emoção. Acho importante ler para perder preconceito. Evidentemente, se eu leio literatura, eu conheço outras culturas e eu abandono os preconceitos. E, finalmente, a mesma resposta, para ser alguém na vida. Mas não aquele alguém somente bem-sucedido, mas alguém mais maduro, com mais sabedorias e com muito mais histórias para contar. Sabemos que o universo da leitura contribui de forma significativa para mudar vidas. Eu não era um bom aluno, né? Repeti a 7ª série 5 vezes e 2 vezes no primeiro ano. Quando a professora mandava ler um livro, eu tinha que ler 2, que era o livro que ela indicou e mais o dicionário. Então, um dia eu li um livro, né? Na época eu trabalhava no Lava Jato, lá em Antares. E lá a menina me ofereceu um livro para ler e tal, achei interessante. Gostei desse livro, li de uma vez só. Depois eu comecei a comprar vários livros que falavam de favela e tal, porque era uma linguagem mais próxima da que eu usava. Então, eu comecei a gostar desse tipo de livros. O tempo passou, foi passando, e um dia eu estava indo pro trabalho dentro do trem, e o trem lotado, e eu meti a mão no bolso para passar o tempo mesmo, para distrair, peguei meu celular e comecei a escrever ali, sem pretensão, no meu livro, no bloco de notas. E 2 anos se passaram e saiu o meu primeiro livro, Fiel. Esse aqui, que comecei a escrever dentro do trem. Quando eu comecei a ler livro, a ler literatura, eu trabalhava lavando carros. Quando eu comecei a escrever livros, eu fui parar num programa de televisão, trabalhando. E quando eu terminei de escrever o livro, eu era diretor de reportagem desse programa de televisão. Então, assim, se você parar para ver minha vida desde quando eu comecei a gostar de ler livros, para onde eu comecei a gostar de escrever livros, sabe? É uma transformação muito grande que aconteceu na minha vida. Eu nem fiz universidade ainda. Em 2016 eu fui convidado para dar palestra na Sorbonne, que é uma das maiores universidades do mundo, lá em Paris. Então, assim, realmente eu sou uma pessoa que foi mudada pela literatura. E para a entrevista dessa edição, temos convidadas em dose dupla: a diretora Maria da Penha Juriato e a professora Cristina. Elas participam de um belíssimo projeto que está sendo desenvolvido na Escola José de Caldas Britos, ligada à Rede Estadual de Ensino, e que fica localizada no bairro Araçá, aqui em Linhares. Projeto que visa estimular estudantes a compartilhar por escrito suas experiências, estando estudando à distância. E esse projeto envolve servidores da escola e também familiares dos alunos. Enquanto gestora, né, valorizar essa equipe,
de professores que em todo momento, quando eu cheguei na Escola José de Caldas, já tinha essa prática do projeto de leitura, né, para que os alunos tenham realmente, aprendam, né, a importância do livro, né, deem realmente valor, tanto que isso enriquece, né, o aluno como um todo, não só na parte intelectual, mas na parte social também, da convivência, né, da comunicação, né, da interação com ele mesmo e com o mundo, porque a leitura propicia isso, né? É com as palavras de Penha Juriato que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E nessa primavera de afetos e de cuidados com os livros, vamos tratar com pessoas que deixaram os livros fazerem parte das suas vidas. Então, vamos juntos para a nossa coluna Dica de Leitura. Um hábito tem que começar a fazer, né? E assim, no meu caso, às vezes você pega um livro e não gosta, tenta outro, até você conseguir um que te dê curiosidade, que te divirta, né? E aí, para se divertir é isso, você tem que ver alguma coisa que te preencha, te estimule. Eu gosto de ler principalmente antes de dormir, porque é uma coisa que me relaxa. Então, para mim, a parte da noite é uma hora excelente porque te tranquiliza e a partir do momento que você começa a fazer isso mais vezes, você vai pegando o hábito e, consequentemente, vira uma rotina. Eu, particularmente, antigamente não tinha o hábito da leitura, né? Até que uma pessoa me apresentou um livro que é Mudança de Hábito. E aí, nesse livro, fala que para você agregar um hábito novo e um hábito bom, você deve fazer aquilo um pouquinho todo dia durante 21 dias. E aí eu comecei a ler uma página do livro todo dia durante 21 dias. E aí eu não consegui mais parar de ler. E nas trilhas dessa caminhada e de encontro com os livros indicados no canal Paixão pela Leitura, acompanhe junto comigo a coluna Dica de Livro desta edição. Olha, pessoal, na Dica de Livro desta semana, eu quero convidar vocês para conhecer e ler 2 livros, cujas histórias são muito legais. O primeiro livro, Vidas Secas, escrito pelo memorável escritor alagoano Graciliano Ramos, conhecido como Velho Graça no mundo literário. Esse romance ele foi publicado em 1938. Vidas Secas retrata a vida miserável de uma família de retirantes sertanejos, que é obrigada a se deslocar de tempos em tempos para áreas menos castigadas pela seca. Essa família tem como pai o Fabiano, a mãe sim a Vitória e os 2 filhos, que não têm nome na história, e que são tratados como filho mais velho e filho mais novo, e a cachorra Baleia, que é tratada como membro da família e que na história pensa, sonha e age como se fosse gente. E também, pessoal, o livro O Velho e o Mar, escrito pelo escritor norte-americano Ernest Hemingway, que morou muitos anos em Cuba. Esse livro ele foi escrito em 1951 e publicado em 1952, mas é uma história muito atual. O Velho e o Mar conta a história de Santiago, um velho pescador que há algum tempo não apanhava nenhum peixe. Por isso era considerado na colônia de pescadores onde morava como um salau, um azarento da pior espécie. Santiago, um homem de princípios firmes, continua a acreditar em si mesmo e parte sozinho para o Mar Alto, com a certeza de que dessa vez será bem sucedido na sua empreitada, pescar um peixe bem grande para mostrar que continua ativo. Trata da história de um homem na solidão do alto mar, com seus sonhos e pensamentos, com sua luta pela sobrevivência, com sua inabalável confiança na vida e na possibilidade de superação. Olha, para saber o final de cada história, só pegando os livros para ler. Essa leitura prazerosa. Procurem esses livros principalmente nas bibliotecas públicas do seu município, no seu círculo de amigos, na sua relação com seus professores. Nesse momento de pandemia da Covid-19, onde todos nós precisamos ficar em casa na medida do possível. Se a paixão pelos livros envolve as novas gerações, estejamos juntos com o jovem Gabriel, na nossa coluna Apaixonados pela Leitura,
Literatura na Veia. O Gabriel passa boa parte do dia assim, lendo. Ao todo, ele lê cerca de 30 livros por ano. Uma maratona que ele ama. Sempre foi muito mais fácil pra mim algumas coisas, porque, por exemplo, quando eu tinha na faculdade de jornalismo, eu gostava muito de ler já, por isso que eu escolhi. E eu via que, assim, tinha muita gente que não gostava de ler. E eu tinha muita mais facilidade de escrever, por exemplo, alguma coisa. Mais facilidade de conectar meus pensamentos quando eu tinha alguma ideia. O Gabriel gosta tanto de ler que em 2013 decidiu criar um site para dar dicas e conversar com outras pessoas sobre literatura. E eu sentia muita falta de conversar com as pessoas dos mesmos livros que eu, porque depois que acabou o ensino médio, eu não tinha mais com quem conversar. Daí eu comecei a fazer curso de inglês e a minha professora falava assim, lê livro em inglês para você praticar. Daí eu li uns livros em inglês e não tinha saído no Brasil ainda, não tinha com quem conversar. Daí eu criei o site e no site eu comecei a conversar com mais gente que tinha lido esses livros que eu estava lendo, né? Mas nem todo mundo é como o Gabriel. De acordo com uma pesquisa do Instituto ProLivro, 30% dos brasileiros nunca compraram um livro sequer. Mas a intenção do Gabriel é mudar essa realidade aí. Tanto é que depois de criar o site, ele já escreveu 2 livros e ainda fez um canal no YouTube. É que todo mundo, uma hora ou outra, vai começar a gostar de ler, só precisa achar o que ela gosta. Então não importa se você gosta, sei lá, de fantasia, de ficção, romance, uma hora você vai achar uma coisa que se interessa e você vai gostar de ler. Você tem que incentivar. Se a pessoa não sabe disso, que uma hora ela pode, que existem vários tipos de livros, várias histórias, várias formas de se ler, ela nunca vai... se ela não tivesse incentivo, ela nunca vai buscar, nunca vai atrás. Então eu acho que incentivar é uma forma de fazer a pessoa procurar, de a pessoa ter ciência de que ela vai encontrar alguma coisa na hora e vai gostar de ler. É seguindo juntos na energia das novas gerações que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com as professoras Maria da Penha Juriato e professora Cristina. Penha, seja bem-vinda ao nosso programa professor Sim para a Pereira. Literatura. A gente fica muito feliz, obrigada pelo convite. É uma alegria, né, enquanto professora, né, vamos assim dizer, junto com a equipe José de Caldas Brito, nesse processo tão bonito e desafiador ao mesmo tempo, que é trabalhar a prática da escrita com as nossas crianças, né, os nossos adolescentes e jovens que estão na escola. Obrigada pelo convite. Aproveito também para agradecer toda a parceria sua, viu, professor, de incentivo, né, todo o trabalho, o apoio que você tem nos dado para a construção desse projeto. Professora Cristina, pela primeira vez aqui no estúdio da TV Sim Linhares, já acendeu um incenso ali, fez suas orações para relaxar, né, Cristina? Com certeza. Obrigada. Muito obrigada pelo convite também, a Penha, você. E é um prazer também estar falando sobre a produção de um livro, né, tão importante para a nossa disciplina de língua portuguesa e desafiadora também, que é fazer com que o aluno escreva, né, leia e escreva depois. E ainda tem um agravante, que é essa falta de contato físico com o professor. Muito obrigada pelo convite. Ô Penha, para nosso telespectador conhecer, fala um pouquinho do projeto, Penha. Então, esse projeto nasceu, né, de uma vontade coletiva, né, nós da equipe pensamos em uma forma de estar nos aproximando ainda mais dos alunos, né, estabelecendo contato com os alunos, porque nesse tempo de pandemia a escola não parou, né, os professores continuaram, todos nós, né, continuamos em atividades. Então surgiu a ideia de estar, de certa forma, registrando, né, a gente viveu e está vivendo ainda, porque a pandemia não acabou, né? Nós estamos ainda vivendo um momento histórico, né? A humanidade, nós estamos vivenciando algo inédito. Então, nós pensamos na profundidade desse momento, né? E da importância da escrita nesse momento, que é colocar no papel os sentimentos, né? As vivências, as experiências de nossas e dos nossos estudantes. Então, nos surgiu essa ideia,
né, da gente estar construindo um livro, fazendo essa obra. A Escola José de Caldas Brito tem 46 anos de funcionamento e, em toda a sua história, ela não produziu um livro, né? Então, assim, a gente pensou, poxa, que momento importante, né? É um momento novo, desse momento difícil que a gente está vivendo, mas desafiador, mas que a gente vai superar, que a gente vai vencer. Então, por que não trazer isso para o papel? Né? Deixar isso imortalizado na história da escola, né? Um livro na biblioteca da escola com as nossas histórias, né? Então, foi assim que surgiu. A gente socializou isso com a equipe, primeiro com os professores coordenadores de áreas, né? Cristina é professora coordenadora de área de linguagens, com todos os demais, porque foi um projeto que envolveu, né, todas as áreas do conhecimento. Envolveu a comunidade escolar. Envolveu a comunidade, os alunos, né, as suas famílias. E aí o pessoal da escola, né, entendeu o propósito, abraçou a ideia e nós nos debruçamos nesse desafio da escrita. Ô Cristina, como é que é a participação do aluno no projeto do livro? O que o aluno tem que fazer? Como é que está funcionando? A gente trabalha com o Google Sala de Aula, né, que é o programa do governo, e nós lançamos um APNP, que é uma atividade pedagógica não presencial, com alguns questionários, são 8 perguntas, na verdade é um questionário com 8 perguntas, e ali ele vai responder, seria uma para a redação do texto, né, da produção. E aí ele fez, né, essa escrita, essas respostas, deu a resposta para essas perguntas, e logo depois surgiu uma outra PNP, que foi a produção. Então, a partir da resposta que ele deu no questionário, ele fez a produção textual dele. Então, foram 3 gêneros textuais que ele poderia escolher. Seria o relato, né, de experiência, poderia ser uma história em quadrinhos, ou também poderia ser um poema, né, uma poesia. Então, ele tinha essa escolha. E, a partir disso, ele fez a produção. Alguns alunos não têm acesso ao Google Sala de Aula, então eles fazem isso através da impressa. Da impressa. É o aluno escrever sobre a experiência de estar estudando em casa. Isso, a ideia é essa? Não só a experiência de escrever em casa, mas a experiência que ele está tendo, o contexto novo que ele está vivendo, né? O momento novo. Como é que ele se sente nessa situação? Quais as experiências que ele teve, né, na sua família, ele mesmo, né? Então, foi muito legal isso, né, Cristina? Sim, ele fala, muitos alunos ali relataram que alguns até foram um momento bom e um momento ruim, né? O positivo e o negativo. E eu me recordo que tem uma aluna que ela falou que ela precisou de um psicólogo, né? Ela colocou lá, professora, relatando a vida dela, que ela precisou, depois dessa pandemia, que ela teve que se deparar em casa, sozinha, com os pais, sem os amigos, né? Sem o contato escolar com a família, porque teve que ficar dentro de casa, e aí ela precisou de um psicólogo, acompanhamento psicológico, porque para conviver com essa situação nova. E ela relatou isso, e teve um outro também que falou que ficou mais tempo com a família, coisa que ele não tinha contato com a mãe, né? A mãe teve que ficar mais tempo com ele, teve um momento de ficar mais tempo com eles. Enfim, então são várias experiências que acaba nós também, professores, quando estamos lendo, a gente pensa assim, poxa, isso está acontecendo comigo, aconteceu comigo também. Mas eu ia fazer exatamente essa pergunta. Eu vou voltar com o Penha e depois eu volto com você para a gente falar como é que está sendo a experiência dos professores, né, nessa relação. Ô Penha, reação dos familiares com esse projeto, dos familiares dos alunos. Nossa, como é que as famílias estão respondendo a esse projeto? Os pais, né, os responsáveis dos alunos estão, de certa forma, envolvidos, né, com toda a dinâmica. Nós, depois desse primeiro processo, né, que foi da produção, a gente divulgou, né, em todas as plataformas, né, no escolar, que é o programa, no WhatsApp, e aí também os professores fizeram lives. Vocês divulgaram na rede? E aí nas lives os pais também foram convidados, né, então os professores fizeram todas as orientações junto com as famílias, então as famílias foram também inseridas no processo, né, contribuindo, e a gente recebeu também assim muito incentivo, né, elogio por parte das famílias por estar incentivando o filho a escrever, né? Então esse processo foi muito legal. E outra coisa também, professor, que eu achei bacana foi a interação das diversas áreas do conhecimento,
né? Depois dessa primeira etapa, que a área de linguagens abraçou, né, toda a elaboração. Você conseguiu envolver professores de outras escola, áreas, por exemplo, de matemática. O pedagógico da escola todo envolvido em um único propósito, num único tema, né, que foi a escrita, a produção textual dos alunos. Então, a área de matemática, né, desenvolvendo uma atividade pedagógica inserida no contexto, a área de humanas. Então, assim, todas as 4 áreas, as de ciências, né, puxando logicamente para a sua área, para a sua disciplina, né, para o seu contexto da área, mas intercalando com um tema gerador. Então, um aluno, Cristina, ele pode ter escrito da experiência de estar estudando matemática? Sim, a estatística, a gente vai ser uma próxima etapa também, né, do projeto, que é o trabalho dos professores de matemática fazer uma estatística, trabalhar os números, né, dessa pandemia. Então, vai ser um novo trabalho, né, para essa área. Tem a área de artes, né, que é da área de linguagem, desenhos, as ilustrações também, que alguns alunos são muito bons também no desenho. Então, a gente vai também, dentro do livro, vai incluir, né, essas ilustrações, essas imagens, que está bem bacana. Ô Penha, você pode falar, Penha? Penha? Falar da capa, claro. Falou do desenho, né? Então, os desenhos dos alunos, porque muitos se expressam, né, de uma forma, né, muito talentosa por meio dos desenhos. Então, isso também será inserido no livro, né? Uma forma bem bacana de expressar os sentimentos. E a capa do livro, né? A capa do livro, a gente teve uma parceria muito bacana, né? Inclusive, o senhor foi um parceiro, né? Que nos trouxe o contato do Davi Oliveira. E o Davi, assim, Davi é um fez uma produção. nosso. Ele fez várias, né? Falei que não precisava tantas. Eu sei. Então, que é típico do Davi. Ele é demais. Eu agradeci muito ele, né? Ele fez várias produções para o nosso livro. Então, a gente selecionou 3. E essas 3 a gente vai colocar agora, a partir de hoje, a gente já vai colocar para os alunos votarem, os servidores, toda a comunidade. Né, as famílias. Você democratiza também a participação. A gente vai estar divulgando. Isso é bem legal. Né, a partir de amanhã a gente já vai estar inserindo isso para os alunos. Toda a comunidade está escolhendo. Né, a comunidade escolar. A comunidade escolar, as famílias, os alunos, os servidores, né, todos podem estar votando. Né, toda a comunidade. Ô Cristina, você aqui representa os professores da escola. Como é que é a sensação de participar de um projeto desse, Cristina? A sensação é desafiadora, né? Às vezes, vou ser verdadeira mesmo. É um pouco, no início foi um pouco angustiante, porque é algo novo, um contexto novo, né, que a gente se depara, mas que é prazeroso também. Então, quando você lê aqueles textos, né, e você observa que o aluno se dedicou e falou da sua vida, ali, o que ele está passando, a angústia dele também. Então, é prazeroso, é muito prazeroso, muito bom. Tá? Ô Penha, vocês, a gente sabe, né, tem alguns estudos que mostram que em muitos ambientes da nossa sociedade nós estamos perdendo, às vezes, parte de uma geração de talentos e de cérebros privilegiados, por falta da oportunidade, principalmente de contato com a literatura, com acesso a bens culturais, ao teatro, à música, coisa de qualidade, né? Vocês descobriram talentos? Então, e assim muitos. Que vocês conseguem destacar? E a gente comemora, a gente vibra, né, Cris? Junto com os talentos, quando a gente vê um texto bem produzido, fala, moça, né? Então, assim, a gente fica feliz com o resultado. E eu acho muito interessante que a escola, eu sempre falo isso, a escola tem um papel que eu considero, assim, o mais importante, que é identificar os talentos, sabe? Trabalhar no outro a capacidade de imaginação. Então, quando a escola pensa num livro, primeiro a gente desenvolve a nossa, né? Que a gente sai daquele comodismo normal. Meu Deus, esse negócio vai dar certo, é muito amplo, né? A gente entra no projeto também da cultura de Linhares, então, assim, acaba tomando uma dimensão maior até do que a gente pensa, né? E dá muito mais trabalho, às vezes, do que a gente pensa. Não é simplesmente colocar o aluno para escrever, né? Toda uma dinâmica. A gente fez um plano de ação na escola e tudo. Então, voltando, acho que a escola tem um grande papel que é desenvolver esses talentos nos alunos, sabe? Identificar, que muitas vezes eles estão lá, né, inerentes nele, apagados, e aí um projeto traz à flora isso, né, traz o aluno, traz à tona, né, essa capacidade de se expressar, de imaginar, e a criatividade, que acho que o autor tem muito, tem que ter, né, para escrever um livro, né, é a capacidade de imaginação e a capacidade criativa. Gente, eu quero agradecer vocês, né, pela paciência com a gente aqui.
de participar do nosso programa Sim para a Literatura. Nós que agradecemos, em nome de toda a Escola José de Caldas Brito, toda a equipe toda a comunidade escolar, né, equipe de servidores, estudantes, famílias, agradecer esse espaço e dizer que nós não vamos desanimar, não. Então, pessoal, nesses tempos de primavera, vamos aproveitar para compartilhar o cheiro da tolerância e da esperança. Como diz um provérbio chinês, um pouco de perfume sempre fica nas mãos de quem oferece flores. É animador, estimulante, né, para nós também profissionais da educação, em continuarmos e não desistirmos de fazer este trabalho dentro de uma escola pública, né, que encontra tantos obstáculos, porém não podemos desistir. É com o espírito exalando expectativas leitoras que finalizamos essa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.